Olá, meus irmãos presbíteros Giovanni Cardoso, mais uma mensagem da parte de Deus. Quero ler um texto que encontra-se em Gálatas, capítulo 1 e 8, orientação do apóstolo Paulo por causa da inconstância dos crentes na Galácia. Paulo diz o seguinte, versículo 8, mas ainda que nós, ele diz, ainda que nós, mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. O 9. Assim como vulo já dissemos, agora de novo também vulo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, maldição. Rejeitem. Queridos irmãos, está aqui um grande exemplo contra os falsos profetas. Os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos ensinadores, homens que dominam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como eu sempre digo, ensinam a Bíblia, mas conduzem o rebanho para o inferno, não é pelas suas vãs sutilezas, pelas suas estratégias de querer prender o povo à mentira, pois eles próprios mentem. E mentem descaradamente. Mentem inclusive no púlpito da igreja. É por isso que Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos, não é, de Colossos, aos colossenses, ele traz uma mensagem de advertência. Uma mensagem de advertência, e ele diz o seguinte, advertência acerca das falsas doutrinas. Irmão, falsa doutrina é apenas dizer que não há ressurreição? É apenas dizer que não existe a Trindade, o Deus Trino que subsiste em três pessoas? Isso também é. Mas, irmãos, mentir é falsa doutrina. Amém, irmãos? Tentar introduzir situações no meio do povo para escravizá-los, isso é falsa doutrina. Usar o púlpito da igreja para abrir a boca e dizer, olhe, membros da igreja tal não podem ir para a igreja tal. Obreiros da igreja tal têm que ensinar seus filhos a permanecerem na igreja tal. E jamais em outra igreja. Isso é outro evangelho, irmãos. Isso é o evangelho da divisão, do sectarismo, da intriga, da inveja. Isso é outro evangelho. Paulo é tão tremendo, irmãos, tão tremendo Paulo, que ele se coloca na condição de um homem falho, de um homem sujeito a errar, a ponto dele dizer, olhe, mesmo que eu, Paulo, apareça aqui em outro momento pregando algo diferente disso que vocês aprenderam que eu ensinei, vocês não considerem. Se um anjo do céu descer, também não considerem. Eu gostaria muito de ouvir os pastores de hoje, irmão, pregar esse texto dessa forma, como Paulo mostrou aqui. Sabe por que eles não fazem isso? Porque a grande maioria, e aí é a maioria mesmo deles, estão ensinando outro evangelho. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho em que eles pedem o dízimo, as ofertas para enricarem, ficarem milionários, enquanto as ovelhas estão perecendo. Isso é outro evangelho. Outro evangelho, não é? Chegar no púlpito da igreja, ou evangelizando por quê? Porque muitas pessoas estão saindo daquela igreja cujo líder é ele, indo servir ao Senhor em outra igreja, aí ele usa o púlpito da igreja e lê esse texto. Vê só, irmão. É pegar um texto fora do contexto para justificar os seus pretextos carnais e até malignos. Preste bem atenção. Irmãos, preste atenção aqui. Olha o pastor pregando, ele pregando, o pregador malicioso, né? Veja o que é que ele faz. Irmãos, vamos ler aqui, vocês vão ver Hebreus 10 e 25, está escrito, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Só falta ele dizer, não deixe a igreja tal, não deixe a nossa igreja tal. Irmãos, esse texto aqui, essa congregação, fala da congregação dos santos, daqueles que foram resgatados do mundo para Cristo. Foram tirados, irmão, do mundo, é a congregação dos santos, não tem nada a ver com instituição religiosa. Então esses homens malignos, maliciosos, como Paulo diz escrevendo aos Colossenses, tende cuidado, irmão, para que esses homens, para que ninguém vos torne presas suas, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Eu vou dar um exemplo de rudimento do mundo, irmão. Determinadas instituições mundanas do mundo são sectaristas, são sectárias, querem exclusividade, querem prender as pessoas. A mesma coisa é esse tipo de líder, esse tipo de pastor que contamina toda a igreja, ensinando, pegando um texto fora do contexto para justificar os seus pretextos. Irmão, não deixe a nossa congregação, como é costume de alguns. O escritor aos Hebreus aqui, irmãos, ele está falando para aqueles que estavam se desviando, irmão, deixando Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adolescente, você que foi visitar uma determinada igreja, uma igreja séria, não fique por aí também visitando qualquer instituição que diz que é igreja, mas está ali o líder somente com má intenção, como a gente sabe que existem muitos. Mas visite igrejas sérias, igrejas que ensinam Bíblia, analise a vida do líder daquela igreja, se é um homem íntegro, na sociedade, na cidade. E de repente Deus toca no teu coração o desejo de sair daquela instituição A para a instituição B. E aí tu estás abandonando a congregação? Ô, seus pastores mentirosos, homens maus, perversos, acabem com isso. Deixem de usar o púlpito da igreja para mentir, para enganar o povo. Deixem de fazer reuniões com os grupos na igreja para mentir, para enganar o povo, para maldizer homens e mulheres de Deus, para maldizer outras igrejas. Tenham vergonha na cara, sejam homens sérios. Se vocês não conseguem ser crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, tenham pelo menos hombridade. Se coloquem na posição de homens decentes, mas não enganem o rebanho do Senhor. Façam isso não. Essa mensagem, irmão, é dirigida para líderes corruptos e corrompidos e corruptores. Aí alguém diz, mas irmão Giovanni, vamos pregar o evangelho. E para que evangelho melhor do que esse, irmão? Prevenir a igreja dos falsos profetas. Vamos acabar com essa historinha, aquele evangelho, blá, 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 traz o povo para a igreja, depois o povo se desvia, sai pior do que entrou. Por quê? Porque chegou lá e encontrou uma liderança podre pelo pecado. A desunião, a mentira imperando. O evangelho verdadeiro, irmão, ele é de Gênesis a Apocalipse, irmão. É o evangelho que diz assim, obedeça às autoridades, ame o seu pastor, considere o seu pastor, mas é o mesmo evangelho que diz, enquanto ele permanecer fiel, enquanto ele for homem de Deus, no dia que ele começar a se desviar, não acredite mais nele, não siga ele, porque ele tornou-se um ímpio. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Jesus pregou em Mateus 23. Tem muitos obreiros, irmãos, que quando a gente fala esse texto, ele diz, isso ali era em outro contexto, é diferente. Não, não tem nada diferente não. Jesus estava falando ali, era para os líderes da igreja. Homens desviados, homens ímpios. E ele falou na frente de todos. Quando Jesus entrou dentro do templo, a purificação do templo, irmão, ele saiu quebrando tudo, virando tudo, expulsando todos. Quantas pessoas não se desviaram ali? Mas o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai lá convencendo. Aquele que saiu irritado, que saiu, vamos dizer, revoltado. Mas por que Jesus fez isso? Precisava aquilo, precisava aquele pregador fazer isso, fazer aquilo. Aí o Espírito de Deus vai lá, trabalhando, ele diz, Jesus estava certo. Jesus tinha razão. Eu lembro quando Jesus, antes de ir para a Galileia, ele falava aqui em Jerusalém, olha, vocês se comportem no templo, não façam da casa do meu pai casa de jogo, de jogatina, não. É assim, irmãos. Vamos acabar com esse engano. Líderes mentirosos, homens covardes, enganadores, enganando a igreja do Senhor.
Mas o povo está lendo a Bíblia, o povo está atentando para homens e mulheres que pregam a palavra com ousadia e autoridade de Deus e tem vida no altar, cheios de falhas, mas tem vida no altar. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Cuidado, viu? Cuidado, se o seu pastor está dizendo, irmão, não deixeis a nossa congregação, como é costume de alguns, aqueles que deixaram são rebelados, são endemoniados. O endemoniado e o rebelado é o seu pastor, que está lhe enganando no púlpito, enganando a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.